Transforme procrastinação em produtividade ainda hoje, o guia definitivo, e você vai ver que é o guia definitivo. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média número 217, episódio 217, podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Eu sou Jerônimo Temer, coach, especialista em produtividade e liderança, pós-graduado em neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos. E hoje a gente vai falar sobre um tema, Paty, que, Jerônimo, mas volta e meia você volta na procrastinação. Bom, então eu devolvo a pergunta para você. Você já resolveu a procrastinação na tua vida? Se não resolveu, eu vou voltar aqui pro resto da minha vida. Continua relevante, né? Continua relevante. Aliás, eu diria que ele está ainda mais relevante do que nunca. Porque quanto mais as redes sociais avançam, quanto mais os joguinhos eletrônicos avançam, quanto mais as guloseimas avançam, quanto mais a chupeta de adulto avança, que é o celular hoje em dia, mais relevante se torna falar sobre vencer a procrastinação. E hoje a gente vai falar sobre como que eu venço a procrastinação e transformo ela em produtividade ainda hoje, porque não é sexo dos anjos. Rapaz, ainda hoje, inclusive? Hoje. Eu quero que o Five saia daqui já colocando o que eu vou te explicar aqui em prática, e se esse tema faz sentido para você, já curte logo na largada. Já curte o podcast para dizer, cara, esse tema faz sentido para mim, curte pra gente. Agora eu preciso falar uma coisa para você. A gente tem 3 regras nesse podcast. Se o tema é relevante, curte. O que você ouvir que faça sentido pra você... A frase, escreve. Anota, escreve mas não nos fica esperando comentários. a melhor frase do mundo, não. Ouviu uma frase que faz sentido, anota. Por exemplo, celular é a chupeta do adulto. Se isso é... Pô, caraca, essa frase me bateu. Não é porque bateu pra você. Pode ser até pra você, mas se bateu, escreve. Celular é a chupeta do adulto. Bota aí, né? Que aí você vê aquela criancinha chupando chupeta, é o adulto ali, mexendo no celular como se não existisse amanhã, né? Como se não existisse amanhã, ontem, nem lugar nenhum. E a terceira regra é você ter o direito de compartilhar esse podcast com uma pessoa. Escolhe uma pessoa e compartilha caso faça sentido para você. Eu tenho uma pergunta para você já. Estamos no final do ano. Certo. Nosso coração não devia ser mais generoso e a gente escolher 5? Não, é um. É uma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa vai chegar aqui e vai falar assim, caraca... Pirangueiro você, hein? Essa pessoa gosta de mim e encaminhou pra mim. E aí, Paty, você fala assim, cara, quem que nunca passou? Rapaz, daqui a pouco eu faço isso aqui. Aí vai pro celular ou vai resolver uma coisa, vai pagar uma conta no banco. Às vezes nem é que a pessoa, ela tá deixando de fazer. Ela estabeleceu o que ela ia fazer no dia, sentou pra trabalhar. E aí, às vezes, não é nem que ela vai ficar na rede social, não. Às vezes ela entra ali, resolve, vai ver o preço do dólar, vai ver quanto tá na conta dela, se ela investiu, vai pagar uma conta. Aí alguém chama ela vai, conversa um pouquinho, toma um café, responde 2, 3 WhatsApp. Quando viu, passou amanhã. Quem? Que difícil, né? Achar uma pessoa assim. E ela... A humanidade. A humanidade. A humanidade, em maioria. Caramba, não acredito. Mais um dia que eu falei que eu ia... É um sintoma disso, né? Mais um dia que eu falei que eu ia fazer e não fiz. Mais um dia... Porque a grande diferença entre o procrastinador e o preguiçoso, já disse isso algumas vezes nesse podcast, a grande diferença é que o preguiçoso comemora que mais uma vez não fez. O procrastinador sofre. Ele chega no final do dia e fala assim, cara, eu não acredito que mais um dia que eu disse que ia fazer e não fiz, mais um dia que eu me determinei a realizar e não realizei. E não consegui. Então, eu não tenho problema nenhum em ajudar preguiçosos, porque quem é preguiçoso também precisa de ajuda. Só que eu amo mais ajudar o procrastinador, porque procrastinação, ela é um hábito, mas produzir também é. Que baita insight já. Né? Então, se você precisa, Jerônimo, eu preciso mudar o hábito de procrastinar pelo hábito de produzir. E isso é muito bom, porque se é um hábito, eu posso te ajudar com ciência. Do mesmo jeito que você construiu o hábito da procrastinação, com base em ciência, neurociência, coach levado a sério, programação neurolinguística e tantas outras saberes, eu posso te ajudar a mudar esse hábito. E eu vou fazer isso num treinamento chamado O Fim da Procrastinação, ao vivo, online e gratuito. Nós vamos passar 3 noites juntos, segunda, terça e quarta, 13, 14 e 15 de janeiro, ao vivo, online, gratuito, comigo,
para quem se inscrever. Já no início do ano, depois das férias, fez tudo, aproveitou tudo, e aí é a hora de focar para fazer um ano incrível, por isso o treinamento já é no início do ano. Aí é só você fazer 2025 o melhor ano da sua vida, né? Eu sei aí que a galera fala, né? Ah, vou fazer o pior ano da nossa vida. Não, bicho, vamos fazer o melhor, né? E eu respeito, o Pablo fala disso às vezes, né? Vamos fazer o pior ano da nossa vida. Cara, dá pra gente fazer, não precisa ser sacrificante, não precisa ser desesperador, não precisa ser agoniante, né? Você pode ser de uma forma boa, baseada em neurociência, baseado naquilo que é adequado para você, porque o ser humano é único. E eu vou falar sobre isso dentro do fim da procrastinação. Eu diria até que para quem é procrastinador e sente essas coisas, meu Deus, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Quando chega no final do ano, a gente tem essa reflexão de, cara, chega no final do ano, mais um ano que aquilo que eu achei que fosse fazer esse ano, realizar esse ano, eu não consegui realizar, né? Esse já é o martírio, sabe? Esse já é o difícil, Fábio, né? Eu acho que viver isso já é o difícil. Já é perceber que, cara, não foi. Quando você tem um método, você tem técnica para que você seja mais produtivo, é o contrário de difícil, o contrário de o pior ano da sua vida, o contrário de, meu Deus, que coisa. Não, o método é você facilitar as coisas. É você ter uma estrutura. Eu amo o método, porque você tem uma estrutura que você não tem que adivinhar, não tem que ir por erro e acerto. É isso. Não tem que colocar esforço demasiado. Pelo contrário, você vai botar a medida certa, o ingrediente certo ali e aquilo vai funcionar. E para hoje, Jerônimo, para hoje eu trouxe 5 passos para a gente começar a trocar a procrastinação por produtividade ainda hoje. O guia definitivo, vamos falar dele? Uau, eu adorei. Então vamos falar dele. Então eu trouxe 5 passos para a gente fazer e, claro, um passo extra. Eu sempre trago um passo extra. Então o primeiro passo é: a febre não é a doença. A procrastinação também não. Passo 2, use a técnica do... Só um instantinho. Vou explicar. Passo 3, bolo de macaxeira resolve tudo. Passo 4, acerte a distância. Eu lembro o inglês, né? Lembro da Ju, do Érico, falando que na Inglaterra tem muita história do personal space, né? Me dá o meu espaço pessoal. É isso que a gente vai fazer. Acerte o seu personal space, acerte a distância adequada. E o 5º passo, fala sim, mas fala diferente. Fala sim, mas fala diferente. É o 5º passo. E o 6º eu explico já qual que é. Rapaz, que é o passo eu não sei extra. por qual que eu tô mais curiosa. Eu acho que do bolo de macaxeira. E a Paty, obviamente, não sabe quais são os passos. É nóis, ó. A gente sabe exatamente a mesma coisa. Nada sobre o tema de hoje. Em tempo real, né? Vamos lá. Eu não sou médico, né, Fábio? Eu sou coach, de coach elevado a sério. E uma das coisas que coach elevado a sério faz 2 coisas. Não invade a área dos outros profissionais e não faz promessa milagrosa. Então, isso é a grande diferença. Usa método de coaching. Então, os meus alunos são treinados para não invadir a área do psicólogo, do psiquiatra, de profissionais da área de saúde mental que fizeram faculdade de medicina, outras faculdades como psicologia. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu não sou médico, Five, mas eu preciso, nessa passo 1, que a febre não é a doença, a procrastinação também não. Você precisa entender que quando o João e Carol nasceram, eu lembro da primeira febre do João, você lembra? Lembro, a gente tava vendo imóvel, né? E aí a tia Z ligou, falou... Nossa, largou tudo e foi. João está com 39,3 de febre. Coisa pequenininha desse tamanhinho. E você com frio na barriga, eu já com diarreia. Já cheguei em casa com diarreia. Meu intestino funcionou na hora, né? Nervo vago que conecta o cérebro com o intestino, já botou ele para funcionar. E eu sempre fui um cara... engraçado, né? Eu não tenho muita cara de CDF e tal. Pelo menos os meus amigos dizem que não, mas eu sempre amei estudar. Sempre, né? Vamos melhorar, Five. Sempre desde que eu te conheço. Isso, né? Até os 23 anos de idade eu não amava estudar. Aos 23 virou uma chave em mim. Um dia eu posso contar essa história e por que essa chave virou. E de lá pra cá, eu sou apaixonado por estudar depois dos 23 anos de idade. E aí, eu fui estudar sobre febre. Falei, meu filho tem febre, eu vou estudar sobre febre. E eu aprendi que, diferente do que muita gente pensa, a febre não é a doença. Ela é, no máximo, sintoma. Mas, muitas vezes, ela é até a cura. Porque a febre esquenta o nosso sistema para que não se prolifere a doença e a doença seja combatida ali dentro. Então, a gente, a partir do meu estudo, a gente parou... Não faça isso sem orientação médica, tá, Fábio? Por isso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui na condição de médico. Estou falando... Até porque não sou. Estou falando na condição de pai. Eu estudei e percebi algumas coisas. Que a febre, até o 3º dia... Ela não abriu o quadro porque é. Então, o que é natural de uma febre? Ela vai até o 3º dia, vai ao pico...
e aí no quarto dia abre o quadro. Sai as manchinhas, Nariz começa a começa a tosse, escorrer, nariz escorre. espirro. E aí a febre tende a começar a baixar. Né? Qual que é o perigo? Se a criança ficar muito prostrada, não estiver se alimentando, aí tem que ir para o médico. Ou se depois do quarto dia a febre sobe. Né? Mas eu via meus amigos, no primeiro dia de febre, corre para o hospital. E aí o médico fala, parece uma virose. E ainda está reclamando do médico. Não tem como saber, no primeiro dia, raramente vai ter como saber o que era febre. Então eu estudei isso. E estudei também que a febre é bom para a criança, nesse aspecto, né? Que não seja uma febre de 40 graus. Então, lá em casa, a gente tem uma regra. Aqui em casa, até hoje, as crianças estão com 14 anos, e até uns 38 e 6, a gente não dá remédio de febre. Até os 30, quando bate 39... aí a gente medica por medo de chegar aos 40, porque a febre não é a doença. Nossa coragem vai até 39. Até isso aí, até 39 é o limite, até 39. Que a gente entende que tá tudo bem, né? Que a febre tá ajudando a criança, a se ajudando curar. quem tá com febre a se curar. Consulta seu pediatra, tá, Fábio? Eu só tô contando essa história para falar que a procrastinação, ela é a febre Não é a e causa. não a doença. Tem um estudo que eu trouxe, só pra gente começar a falar sobre ele. Ele é um estudo da Universidade de Calgary. Ele é de 2014. Nem é tão longe, nem é tão recente. Mas o que ele diz? Que a procrastinação, ela tá muito mais ligada à regulação emocional do que propriamente dita a gestão da tarefa. Por isso que eu falo que produtividade, Five, não é fazer gestão de tarefa e do tempo. Produtividade é você aprender a fazer a gestão de você mesmo. É claro que você tem que saber fazer a gestão da tarefa, gestão do tempo, mas ela é muito mais ligada à gestão de você mesmo do que propriamente dita a gestão das tarefas e do tempo. Então, quando eu digo que a procrastinação é a febre, o que eu estou dizendo é que existe uma doença antes que faz eu procrastinar. E aí, eu vou explicar, a gente precisa entender isso. Então, não adianta você querer curar a febre. Porque quando você dá um remédio, dá um antitérmico para a criança, você acha, ai, que bom, a febre baixou, estou curando meu filho. Não, na verdade, né, se tiver médico aqui, pode me corrigir, ou pode completar, ou pode dizer exatamente isso, né? Mas em linhas gerais, ele não está curando a criança, ao contrário, ele está, óbvio, deixando a criança talvez um pouco mais esperta, porque a febre baixou, mas ele está, na verdade, tirando a febre. Tirando a febre. Mas não está curando a criança. Controlando um sintoma. Controlando o sintoma. Então, quando eu falo assim, eu quero curar a minha procrastinação. Não, pé. Você tem que curar o que está fazendo você procrastinar. E aí eu vou fazer só uma visão geral, Paty, que não dá para aprofundar aqui. A gente vai aprofundar no treinamento Fim da Procrastinação, que é online, ao vivo e gratuito. O link está na descrição. Eu vou deixar um complemento aqui só para a gente entender. Então, vamos imaginar que o nosso cérebro, ele não foi feito para evoluir. Sabia disso? Ele não foi feito? Ele foi feito para sobreviver. Então, é lógico que a gente evolui, mas ele não foi criado. O mecanismo fonte dele É sobreviver. é sobreviver. É para perpetuar a espécie e sobreviver. O comando principal. É esse, e não para evoluir. O que isso quer dizer na prática, Paty? Quer dizer na prática, e Five, quer dizer na prática, já tem tempo que a gente não explica o que é Five, né? Se verdade. tiver Five aqui, explica nos comentários que a Paty vai trazer a melhor explicação de Five no próximo. Anota pra você trazer, Five? Paty, a melhor explicação do que é Five no próximo? Pode ser? Pra Paty do futuro trazer. Paty do futuro trazer a melhor explicação do Five, do que é Five. Então, Five, o que eu quero te explicar é o seguinte: quando o meu cérebro é feito para sobreviver, e a sobrevivência implica fazer o que é mais fácil, mais simples, mais rápido e mais prazeroso. É simples, olha que loucura, o meu cérebro é criado para pegar o que é mais fácil, mais simples, mais rápido e mais prazeroso. Só que o meu cérebro ele não foi feito para viver em 2024, 25, 26... Ele foi feito para viver 300 mil anos atrás. Ele foi feito para viver sem luz elétrica. Ele foi feito para viver na caverna. Ele foi feito para ser um caçador-coletor. E não para viver no século XXI com toda a tecnologia que a gente tem. Então, acontece que hoje, o que antes representava, ui, achei uma árvore. Hoje é, ui, um rios engraçado, vou mandar para fulano. E quando a pessoa responde kkk, você acha todo feliz que a pessoa respondeu. Ganhou o dia. E cada vez que eu faço um negócio desse, o que eu tenho é uma pequena descarga de dopamina. E aí o que acontece? E o que isso quer dizer na prática, Jerônimo? Quer dizer que quando você tem uma... Imagina assim, ó, visualiza a cena, Five, olha pra mim aqui, ó. Olha pra mim aqui um instantinho. Imagina a cena, ó, você tá aqui sentado,
Aí teu celular tá aqui virado de cabeça para baixo, porque você já é um 5 avançadinho, né? Aí você tá aqui, tem que fazer um trabalho, tem que ler um texto de 27 páginas. Quanto tempo demora para ler um texto de 27 páginas? Sei lá, 40 minutos para ler um texto de 27 páginas. Aí você começa a ler, tá na primeira página, tá na segunda, aí você começa a ficar chato, boring, cansativo. Aí você vê teu celular e o teu cérebro inconscientemente, sem você perceber, num comando subliminar, ele busca quase que automático, você nem percebe, você dá aquela olhadinha, dá uma puxadinha e entra em algum lugar. Abre ele ali, dá uma olhadinha no WhatsApp. Aí você fala, vê uma mensagem, aí entrou na mensagem, o trabalho tá aqui. Aí você entrou na mensagem, você viu um negócio legal, deu uma risadinha, viu um negócio chato, fez... Aí foi, do nada, você jogou pra cima, abriu um Instagram aqui, aí você tá vendo, opa, gol do Botafogo aqui, ó, caraca. Daqui a pouco sua pipa começou a voar. E tem uma coisa, porque quase sempre que você abrir o seu Instagram vai ter uma coisa legal. Sabe por quê? Porque é o algoritmo do Instagram. Ele sabe aonde você passou mais tempo assistindo. Ele é então, feito por pra exemplo, ser legal pra você. As duas coisas que mais têm vindo recentemente no meu Instagram não é de trabalho, ele é de lazer. Então, as duas coisas que mais têm vindo, o que é? Botafogo e Paulo Gustavo. Eu tenho assistido... Aqui, ó. Aí vem bastante, né? Paulo Gustavo. Aí vem aqui, ó. Paulo Gustavo, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. A mãe dele. Você tentou puxar o inglês. Espetáculo. Então, vai, ó, me peguei aqui, já queria até ver o que era. É mais ou menos assim, né? A gente tem um papel, se nosso trabalho tivesse nesse papel. Aí, quando a gente abre aqui, a gente começa a olhar as coisas, esse papel, ele vai ganhando dobras, vai ganhando uma linha, e quando vê esse papel, vira uma pipa, e ele tá voando bem alto. Você não sabe nem aonde mais que tá esse papel, né? É mais ou menos assim. E aí, o que eu quero te dizer é que o que acontece na prática, para esse passo número 1, Paty, eu só quero que você entenda, Five, que a procrastinação não é de jeito nenhum a doença. Ela é um sintoma de algo que tem anteriormente. E a gente vai aprofundar mais isso no fim da procrastinação. Então, o primeiro passo é só esse. E Aristóteles fala uma coisa incrível, Paty. Ele fala assim, ó, saber o porquê do problema é a metade da solução. Então, entenda, olha que massa. Saber o porquê do problema é a metade da solução. Isso tem tudo a ver também com o Rei Dalio. Rei Dalio, que é um dos caras que virou meu mentor sem eu ter mentor de livro, né? Porque eu não conheço pessoalmente o Rei Dalio, pelo menos não ainda. Então, eu li os livros dele, li os conteúdos dele, estudei os conceitos, mudou o meu jeito de gerir empresa, né? Eu fiz treinamentos incluindo a lógica do Rei Dalio nisso, né? E o Rei Dalio diz que as pessoas investem muito pouco tempo no problema e muito na solução. Então, o que ele está dizendo, em outras palavras, tem tempo para tudo. Tem hora que você tem que botar o foco no problema para achar, não para ficar remoendo o problema, mas para delinear exatamente o problema. Entender claramente qual o problema, né? É isso. Imagina o cara chega no hospital... Senão você vai criar uma solução que não resolve o problema, porque você não identificou direito. O cara chega no hospital, tá tendo um problema. Abre a barriga dele. Mas peraí, a gente não sabe ainda se o problema dele é dentro da barriga dele. Vamos primeiro descobrir o que ele tem. Perfeito. Né? Então, o que Aristóteles está fazendo, quando você entende a razão do problema, já é metade da solução. Porque a grande maioria tenta resolver o problema sem nem saber qual é o problema. Eu acho que é isso. Eu tenho que ser produtivo, eu tenho que vencer minha procrastinação, eu sou um preguiçoso, eu sou um irresponsável. Nada disso é o problema. Tudo isso é consequência do problema. Então, se eu não sei saber o porquê do problema é metade da solução. Aristóteles, para quem quiser registrar essa frase aqui nos comentários. Então, esse é o passo 1. O passo 2 usa a técnica do só um instantinho. Ah, por favor, nos explique. Vou explicar. Alguém já chegou para você e falou assim, posso falar contigo só um instantinho? Já. E já ficou com você uns 40 minutos? Não tem como negar. E aí você fala... Só um instantinho. Aí você fala, sim, pode falar. E aí, esse instantinho já durou, às vezes, 20 minutos, Sim. 30 minutos, 40... Já aconteceu? Já. Ó, Marina. Posso ler o comentário da Marina? Eu fui exemplificar a procrastinação e eu abri meu WhatsApp e abriu na Marina, ó. Aí a Marina tá dizendo, olha aqui. Marina do nosso time. Do nosso time, pedagoga do nosso time. Boa gravação, né, pra gente que tá aqui. Sim. Me avisa quando terminar, queria trocar uma ideia contigo. Rapidinho. Só um instantinho. Marina, vamos ver quanto tempo vai ser esse só. Aí você vai negar?
Não tem como. Você vai falar, beleza, só um instantinho. Mas o que é isso, então, afinal? Um golpe? É um golpe. É o golpe do só um instantinho. É o golpe do só um instantinho. Então você vai usar isso a teu favor. Então a neurociência mostra que se você coloca, especialmente... A neurociência comprova, mas a técnica não é da neurociência. É de um cara chamado David Allen, que escreveu um livro chamado Getting Things Done, que é o GTD, né? GTD, é um método bem famoso aqui nos Estados Unidos. Tentei usar ele, mas não achei tão bom para o nosso perfil brasileiro, porque a gente usa, então acabei não adotando como método de produtividade, o que não tira o mérito dele, né? Então o David Allen, ele diz o seguinte, que quando você inicia algo por 2 minutos... só um instantinho, a probabilidade do teu cérebro continuar é muito grande. E aí eu comprovo isso no meu livro A Arte de Falar e Fazer. O que eu comprovo nesse livro? Que o nosso cérebro está permanentemente fazendo uma matemática. A matemática de essa tarefa cabe na quantidade de energia que eu tenho? Se cabe, bora fazer? Se não cabe, vamos deixar para depois. Então, por exemplo, a gente está gravando um podcast. Não é nem de tempo, é de energia, né? Óbvio que de tempo também conta, mas é muito mais energia do que tempo. Então, a gente está gravando... Eu acho que esse de energia, me diz se eu estou errada, é até uma coisa que é um cálculo que seu cérebro está fazendo, mas você você não está aware, você não está... sabendo você está certíssimo. Que está havendo esse cálculo e essas suas próprias escolhas. Você não tem percepção disso. É feito em nível de inconsciência. Inconsciente total, né? Você não tem a percepção disso, então você vai desistindo das coisas sem perceber que houve essa escolha e esse cálculo. E em fração de segundo. Então, vou dar um exemplo. A gente está gravando esse podcast no horário fora do padrão. Se a gente tivesse menos energia do que coubesse... A gente ia dizer, não dá. Rapaz, não vai dar não. Não deu. A gente tem um DRD que chama, né? Um método que eu ensino para comunidades no comando. E nós estamos fora do nosso DRD hoje como exceção. Né? Até porque exceção não transforma exceção em regra. Então não é regra, é uma exceção. Mas se a gente sentisse... E o teu cérebro está fazendo essa conta o tempo inteiro. Então quando eu falo para ele, cara, eu vou trabalhar nisso 2 minutos. E aí eu tô enganando meu cérebro. Porque aquela tarefa é bem pequenininha, né? Se a gente dissesse assim, vamos gravar uma regra hoje, tava arriscado a gente falar assim, rapaz, já estamos gravando, vamos gravar só um passo do podcast, que é o que a gente aguenta. Já estamos aqui, aqueceu. Já montou o computador, já montou não sei o quê, já gravou, já fez a abertura, já preparou o tema, gravou um passo. Bora gravar logo tudo? Então, o teu cérebro, quando ele se coloca... Agora eu vou te explicar neuroquimicamente por que isso funciona e por que ele tá certo. Mesmo sem ele trazer fundamento neuroquímico, ele tá certo. Porque quando eu realizo algo... eu tenho microdescarga de dopamina similar a quando eu navego aleatoriamente pelas redes sociais, ou por um joguinho eletrônico, ou por um cigarro, ou por um café. Então, quando eu começo a fazer algo e realizo, eu tenho um bem-estar. Só que essa é a dopamina, cara. Maravilhosa. Gold de dopamina, frutífera. Né? Frutífera. É isso aí. E aí, Fábio, eu te convido a olhar para a tua própria vida. Alguma vez, você vai me responder isso aqui nos comentários. Alguma vez você já saiu para treinar, malhar, caminhar ou correr, fazer atividade física, puto da vida porque foi fazer atividade física e voltou feliz pra caraca? Já aconteceu contigo? Vamos ouvir o comentário do Fábio. Já aconteceu comigo, entendeu? Várias vezes. Você pode botar assim, já fui P, não bota, né, pro YouTube não bloquear a gente aqui, já fui P e voltei feliz. Fui P e voltei feliz. A gente vai entender aqui. Eu já fui muitas vezes P da vida e voltei feliz pra caraca. Você reparou que o João ontem à noite tava todo feliz, todo alegre? Foi. Por quê? Porque treinou. Ele treinou na academia e descarga de endorfina, descarga de dopamina, já se sente bem, já conversou, já interagiu. Entende a lógica? Então, quando você começa 2 minutinhos, você começa, opa, gostei. Mas gostei disso. E quando você pergunta... Serve pro mal e serve pro bem, né? Pra tudo. Às vezes a gente começa assim, vou guardar aqui 3 pratinhos na máquina de lavar. Né? Quando você vê, já tá ali no 4º, no 5º, já guardou a máquina toda, botou pra lavar, resolveu. Né? Então, qual é o passo 2? Use a técnica do só um instantinho, só que com o teu cérebro. É igual as pessoas falam, rapaz, só um instantinho, só um instantinho. Aí você tá ali trabalhando e fala,
Aí você vai fazer a mesma coisa pro teu cérebro. Vamos fazer um negócio só um instantinho, vamos fazer um negocinho aqui só um instantinho. Só que os passos... Eu já te fiz com você, né? Merino, posso te fazer só uma perguntinha? Só uma pergunta, rapaz. Perguntinha no negócio pra resolver deste Cara, tamanho. a Paty tem um negocinho rapidinho pra resolver com você. O nosso evento do ano que vem, pra 2.000 pessoas, a gente... né? Essa já não cola mais comigo. Mas os passos hoje, Paty, eu não diria nem que eles são em ordem. Eles são para ser usados em conjunto. É você botar esses passos a teu favor. Talvez eles funcionaria melhor se eu chamasse de técnicas. Se você pusesse essas técnicas todas a seu favor. Então, primeiro, você já entendeu que procrastinação é febre, ou seja, sintoma, não é doença. Segundo, usa a técnica com o teu cérebro do só um instantinho. Eu amei a técnica do só um instantinho. Posso ir pro terceiro? Por favor, da macaxeira. Bolo da macaxeira resolve. Bolo de macaxeira resolve tudo. Rapaz. E o pior é que essa técnica ela é sua. Então eu sei qual é. Já sabe qual é, né? Então é o seguinte, o nosso cérebro, a gente tem um centro de recompensas nele e a gente, isso de forma metafórica, né? Mas fisicamente existe também, mas eu vou falar mais de forma metafórica. A gente tem um centro de recompensas que ele ama ser recompensado. Reward. Ele ama ser recompensado. E eu preciso entender de forma muito clara na minha vida que a recompensa... Você precisa aprender a recompensar o progresso e não a perfeição. Cara, eu vou explicar isso direito. Aprenda a recompensar o progresso e não a perfeição. Então, quando eu atendo como coach profissional, quando eu ensino os meus alunos, uma pessoa chega para mim e fala assim, Jerônimo, eu quero emagrecer. Eu falo, beleza, vou te ajudar como coach. Eu nem sou coach de emagrecimento, mas muitos CEOs, empresários, acabam pela vida estressante, ganham peso e acabam me procurando pedindo ajuda para emagrecer. Eu falo, tá bom, eu vou te ajudar. E o que é o meu maior trabalho? Olha que louco. O cara tem que, para eliminar 20 quilos, ele fala, eu estou gordo, palavras dele, tá? Aspas, estou gordo. 120 quilos, eu quero chegar a 100, quero perder 21, quero voltar para 99. Voltar a pesar 2 dígitos, que é uma alegria, né? O cara que pesa 3 dígitos. Né? Ele fala, quero emagrecer, quero voltar a 99. Você sabe qual é um dos meus maiores trabalhos? Porque esse cara tá com 120, elimina 5 e acha que continua gordo, palavras dele. Então ele quer só recompensar a perfeição, quando chegar lá no 99. Então, quando eu ensino ele a se recompensar a própria... As conquistas durante, do processo, né? Ele vai verdadeiramente começar a ficar feliz e continuar. Óbvio, né, Five? A cada quilo perdido, você se recompensa numa churrascaria. Então, você vai ficar 120, 119, 120, 119. Não é isso, né? São outras, por exemplo, o cara adora tomar um café lendo um livro. Cara, eliminei 1 quilo, eu vou tomar um café lendo um livro. Um cappuccino lendo um livro, né? Então, o que tem a ver o bolo de macaxeira? Eu tinha que escrever um livro. Já lembrou? Vocês vão agora aprender a minha técnica. A técnica da Paty. Inclusive, eu botaria como frase desse podcast, bolo de macaxeira resolve tudo. Resolve tudo, adorei. Eu precisava escrever um livro da época do direito. Olha isso. Foi meu segundo livro de direito que eu escrevi. Eu escrevi 5 livros na vida, 2 de direito e 3 de desenvolvimento pessoal, focado em produtividade e vencer a procrastinação. O meu segundo livro de direito... Eu tava no meu prazo para entregar. Final. Tipo assim, era um final de semana, eu tinha que entregar na segunda, não tava pronto. E a Paty virou para mim e fez um bolo de macaxeira quentinho. Bicho, pensa um bolo bom, que é bolo de macaxeira quentinho. A Paty falou, a cada capítulo revisado e concluído, você vem aqui, me avisa, me mostra, eu te dou um pedaço de bolo de macaxeira com café. Rapaz, eu nunca vi sair tanto capítulo. Eu tenho que ensinar essa técnica pra Roseli, da editora, a gente poder propagar com os escritores. É isso. E aí, o que isso tem a ver, Jerônimo? O bolo de macaxeira quente, com o que eu acabei de explicar. Terminei um capítulo. Você tá recompensando o progresso e não a evolução. Entendeu a lógica? Então, a recompensa não é só de comida. No meu caso, foi bolo de macaxeira. No teu pode ser outro. Às vezes, cara, sei lá, você adora jogar videogame, né? Então, a cada macro etapa que você conseguir fazer, você vai poder sentar e jogar 2 partidas de videogame em paz. Um brigadeirinho. Uma fatia se não de bolo for. De rolo. Isso, um bolo de macaxeira resolve tudo. Então, a terceira tecnicamente falando, recompense o progresso e não só a perfeição. Incrível. Né? E isso quer dizer, na verdade, no pernambuquês da Paty, bolo de macaxeira
Resolve tudo. Adorei Pra essa mim, técnica, pra mim essa é a frase do podcast até agora. Bolo de macaxeira resolve tudo. Amei. Posso trazer os nossos comentários? Vai! Deve, Paty. Então vamos aos comentários do Five. Eu trouxe os comentários aqui do podcast 215, os 3 maiores inimigos da disciplina e como vencê-los. O primeiro comentário aqui foi do Daniel Garrido. Ele falou aqui: bom, eu sou o Like 813, sou o grupo 7. É o Dani, pô, do Ultimate, cliente da escola de habilidade. Acho que é, não sei que seja coach criacional, Dani, comunidade no comando, é tudo. Incrível, da casa. Ele falou que foi o Like 813. Opa. Sou do grupo 7 e depois de conhecer vocês, descobri que passei muitos anos mentindo pra mim mesmo. Como tinha bons resultados no trabalho, me enganava que era organizado no trabalho e nem tanto em casa. Hoje sei que como faço uma coisa, faço todas as outras. Aprendi a me cuidar mais e hoje sou organizado no trabalho e em casa. Obrigado, casal inspirador. Amo vocês. Vamos! Boa, Dani! Eu trouxe comentário aqui agora do Adam Dessa. Ele falou: curtida 427, procrastinei muito por ser perfeccionista. Gastava muito tempo pensando e analisando como fazer perfeito, onde perdia o time e a energia para executar. Muito do que você está trazendo hoje, Totalmente. Né? Pensava muito e agia Ou seja, pouco, a procrastinação não é a doença, ela é o sintoma, por exemplo. Entre tantas outras coisas, a procrastinação é um sintoma do perfeccionismo também. Também. É uma causa, né? O perfeccionismo é uma das causas de procrastinação, claríssimo, né? A doença não é a procrastinação, vamos dizer assim, né? Aspas, não é doença, mas você entende. A doença, proporcionalmente falando, é o perfeccionismo que vai gerar a febre da procrastinação. Pô, Adam, se inscreve. Não sei como que tá essa procrastinação agora, mas você já percebe isso, né? Já percebe até a causa, agora é só arrumar a casa fim da procrastinação. Disso, né? O nome se inscreve no fim da procrastinação. O nome é tentador, gratuito. E aqui o comentário da Lari Brito. Ela falou: oi, Paty, oi, Jerônimo. Fui a curtida 782, vamos. Sou Spotify e hoje vim assistir pelo YouTube pela primeira vez. Eu gosto também. Pra ela. Eu gosto. Quem vem lá do Spotify, do iTunes, vem ver a gente aqui, eu gosto também. Aí ela disse que veio pro YouTube pela primeira vez e tem esse tapa na cara. A frase que me marcou e marcou o meu ano 2024 foi: o curto prazo nem sempre é justo, mas o longo é. Ele paga e paga bem. E ele também é um excelente cobrador. Essa é a pura verdade. Sou biomédica e no ano passado eu recebia metade do que eu recebo hoje. E na minha ilusão de que eu estava ganhando mais, fiz mais dívidas também, até chegar ao ponto de não conseguir pagar tudo aquilo que eu gastava e tive que pedir emprestado para pagar. Mas graças a Deus consegui ter uma visão e esse entendimento. E hoje eu estou reduzindo todos os meus gastos possíveis, tenho mais consciência e sabendo direcionar para onde meu dinheiro vai. Parabéns por isso. Incrível, parabéns por isso, Lari. Posso ir para a frase desse podcast? Claro, por favor. Cara, a frase veio da Belissa Cabral. Ela falou que o longo prazo, ao bater na minha porta, venha pra me pagar e não pra me cobrar. É isso. Vale a pena assistir esse podcast, mas o resumo desse aspecto específico que eu expliquei foi: o longo prazo vai um dia bater na tua porta. Não tem pra onde fugir. Ele vai fazer assim, ó. Na tua porta. E quando você abrir, que ele tenha vindo para te pagar e não para te cobrar. Passou uma vida sem cuidar da tua saúde, ele vai bater para cobrar um dia. Passou uma vida fazendo dívida, sendo medíocre, sendo o cara do sofá, ele vai vir na tua porta um dia, vai bater na porta e aí vai estar você lá tendo que entrar num programa, né? Honro todo mundo que precisa nesse momento, porque não teve uma instrução correta ou não teve teve circunstâncias que são impossíveis de mudar, embora a grande maioria você possa. Mas ao invés de você estar batendo na fila de um Bolsa Família da vida, né, eu prefiro que na tua porta o longo prazo volte para te entregar uma aposentadoria farta, próspera, cheia de dinheiro, viajando pelo mundo, e não uma necessidade de estar dentro de um plano do governo, porque você não conseguiu ao longo da vida alcançar patamares que te permitam. Tô falando de ficar milionário, ter Ferrari. Então a vida que seja compatível com quem apostou no longo prazo. Uma boa colheita para quem plantou, né? É isso. E a Belissa diz: era a frase que eu precisava ouvir hoje. Gratidão por cada insight, virada de chave que vocês nos dão e oportunidade de ter gratuitamente. Para você também, Belissa. Que bom que você tá aqui. É uma Five junto com a gente. Um beijo para você. Esses foram os comentários do Five.
Paty, eu tenho agora os 3 últimos passos, bem direto ao assunto. Então a gente já sabe que eu tenho que entender que procrastinação não é a doença, é a febre, é a consequência, é o sintoma de algo que está acontecendo, que você vai descobrir mais sobre isso dentro do Fim da Procrastinação do nosso treinamento, gratuito, ao vivo e online, comigo pessoalmente por 3 noites seguidas, 13, 14 e 15 de janeiro. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever. Segundo, use a técnica do só um instantinho com o teu cérebro, comece uma tarefa que pareça muito grande para fazer em 2 minutos. Vou ficar 2 minutinhos fazendo isso aqui, resolvendo o que tem que ser feito. Que bolo de macaxeira resolve tudo. Terceiro, que bolo de macaxeira resolve tudo. E agora para onde vamos? Acerte a distância. É muito comum em países mais desenvolvidos, né, de primeiro mundo, a gente tem parece que quanto mais desenvolvido o país, mais a pessoa tem uma necessidade do personal space dela, né? É verdade. Tipo assim, a pessoa não gosta que você fale, né? Eu e Paty somos brasileiro nato, né? Se você tem espaço para passar entre 2 pessoas, você passa. Se tem pouco espaço, você passa apertadinho. Se não tem espaço, você passa de ladinho, meio que se esfregando entre as 2 pessoas e vai, né? Patrícia Araújo, o que diga nos mercados da América. Não, já evolui. Mas... Cara, o americano precisa ter 1 metro precisa ter 1 metro de distância e mais para você passar e mais 1 metro que sobra da outra pessoa. E ninguém consegue, eles não sabem que a pessoa pode virar de lado e precisa de menos espaço, né? Porque a Paty, né, o carrinho dela não fica bem pertinho do lado que ela tá, fica mais pro meio. Aí passa um outro carrinho ali, mas passa apertado. O americano espera a Paty concluir, mas sem raiva. Espera ela concluir, né? Outro aspecto, por exemplo, que a Paty faz, né? O americano tá aqui na prateleira escolhendo a coisa dela. A Paty viu, é aquilo que eu quero. Mete o braço por cima do americano aqui, ó, e pega o negócio aqui, assim. Quando ela faz isso, o americano chega a tomar um susto, assim, né? Então, precisa desse personal space da pessoa. Isso é natural. Europa nem se fala, né? O americano, o inglês, o alemão nem se fale. Então existe esse negócio de personal space. A gente precisa aprender a defender o nosso personal space daquilo que nos causa distração. Então o que você tem que ter? O seu personal space das distrações. Como assim, Jerônimo? Eu vou te explicar. Para tudo na tua vida que você não quer fazer, você tem que aumentar o atrito para que aquilo aconteça. Aumenta o atrito. Você não quer comer leite condensado? Deixa ele no mercado. Porque mas tá no mercado, Jerônimo. Sim, mas o atrito de você acordar 2 da manhã, ter vontade de comer leite condensado, pegar um carro, achar um mercado 24 horas, ir no mercado, comprar o leite condensado, voltar para casa... Está na sua geladeira com aqueles 2 furinhos, um de cada lado. Que é só... Né? Chupar na latinha? Eu chupava na latinha. Eu não, eu sou elegante. Não, eu chupava na latinha. Chupar na latinha, então, mas eu chupava num buraquinho menor para render mais. Então, versus isso, entendeu? Então, eu vou te explicar, presta atenção nisso, que isso aqui tem potencial de aumentar a sua produtividade significativamente. O teu celular com a cara para cima te notificando te atrapalha mais do que o seu celular com a cara para cima sem te notificar. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, posso dar uma dica extra rápida? Claro. Cara, assim, como é que eu chamo? É um comportamento educado e recomendado que você, quando tiver, sei lá, você tá num jantar, você tá numa reunião, você tá prestando atenção em alguém, já coloca o seu celular para baixo. Isso. Não deixa para cima, até falta de educação. Aquilo fica ativando, você perde o contato com a pessoa, você se distrai. Então, deixa para baixo, é um sinal de respeito, de educação. Sem dúvida, de interesse pela pessoa que está com você. Então, se eu deixo meu celular para cima me notificando, nível de interrupção gigante. Ah, mas eu nem vejo, Jerônimo, mas foi o que a Paty falou. Olha, olhou. Ele para cima, sem notificar, já melhora. Ele para baixo, sem notificar, ficou mais desafiador ainda para você olhar. Aumentou o atrito, mas ainda assim você olha. Se ele tiver a uma distância que você literalmente não alcance com o braço, tem que levantar, já aumentou o atrito mais ainda. Porque se eu tô aqui trabalhando, ficou meio chato. Se o celular tá aqui, ó, eu faço aqui assim, ó. Só o instantinho do mal, né? É só um instantinho. É só o instantinho do mal, né? Isso, Paty. Só o instantinho do mal. E aí, daquele só o instantinho, aí você vê uma coisa que interessou, pronto.
abduzido, né? Então, se ele está distante. Só que isso deveria ser para tudo, né? A gente acha que já teve um podcast sobre ambiente produtivo. Já, né? Fazer o design de ambiente produtivo. Mas sem entrar no módulo design de ambiente produtivo, crie o seu personal space das coisas que te distraem. Então, se eu sei que procrastinação é só um sintoma, se eu falo só um instantinho, vou começar. Se eu me premio ao longo do processo, até se eu o crio... seu lugar de sentar, às vezes você trabalha, você está acostumado a trabalhar num coworking ou na sua mesa. No próprio IGT, quando era presencial, a gente tinha lugares fixos e a gente tinha lugares que eram coworking. Cara, tem pessoas que, se elas sentarem num lugar que tem muita movimentação, elas se distraem completamente. Ninguém tá falando com ela, mas ela vê tudo que acontece, quando a porta abre, quando alguém fala com alguém, e tudo isso ativa a distração da pessoa. Aquela pessoa precisava sentar mais de frente para uma janela, para uma parede, para um lugar que ela consiga ficar mais focada. Isso, né? botar um fone de ouvido Seja que... o que te distrai. Às vezes não é nem o celular, às vezes são as pessoas em volta, um som em volta. É isso, botar um fone de ouvido tocando um som binaural, por exemplo, né? E por aí vai. Marie Kondo, você adora Marie Kondo? Marie Kondo fala que ambientes organizados criam mentes organizadas. Então, se eu crio o meu ambiente, o meu personal space, olha a diferença, né? Olha a diferença. Eu trabalhar nisso, não sei se vai conseguir mostrar, ou eu trabalhar nisso. Muito mais claro, né? Claro, simples, Dá agradável, até uma calma. calma, imediata, né? Então, organize o seu espaço, diminua as distrações, crie o seu personal space para que aquilo realmente Incrível, flua. incrível, O quinto passo, Paty, fala sim, mas fala diferente. Você lembra que tinha aquele negócio que acho que era o Didi Mocó, ou era o Chaves? Fala não sei o que, mas fala diferente. Não lembro. Eu era escolinha do professor Raimundo. Você lembra, Five? O que era? Tinha um negócio, fala sim, mas fala diferente. E era sempre a mesma piada. Mas aí a pessoa falava uma coisa diferente. Não, seu burro! Né? Tinha um negócio assim. Você lembra, Five? Ou era o Chaves. Chaves não era. Ou era escolinha do professor Raimundo. Ou era alguma coisa. Fala sim, mas fala diferente. Se você lembrar, bota pra gente aqui, Five. O que eu falo assim, mas fale diferente? É muito simples. Que é o seguinte, as pessoas têm muita tendência... O nosso cérebro, ele é uma máquina de decodificação. Só uma coisa, fala sim ou fala assim? Fala assim, mas fala diferente. Tá. Fala assim, desse jeito, Tá, mas fala diferente. Tá. Né? Fala assim, mas fala diferente. Então, o que acontece? O nosso cérebro ele é uma máquina de decodificação. Ele basicamente está o tempo todo decodificando perigos, o que é positivo, o que é ruim, buscando prazer, evitando dor. Ele está o tempo inteiro... É uma máquina assim, ó. Ele está decodificando o tempo inteiro. Exatamente. Então, uma das formas que ele achou mais fáceis de decodificar, uma delas são as palavras. Então, palavras têm associações nos nossos cérebros. Para o cachorro, não. Né? O cachorro já na mesma hora. Que lindo! Aí o cachorro já abana o rabo, já vem. Então, o nosso cérebro, ele decodifica as coisas, as palavras têm muita força. Então, a gente tem muito hábito de falar assim, eu tenho que escrever isso, eu tenho que gravar esse podcast. Todos nós. Né? Se você falar, Jerônimo, você não faz isso? Claro que eu faço. Inclusive, 99%, para não dizer 100% do que eu trago para você, é porque eu preparo isso para mim primeiro. Né? Jerônimo, você já venceu a procrastinação? Ninguém vai... Curou a doença. A febre saiu, daqui a pouco vem outra, a febre vem de novo, né? Então você tem que estar permanentemente atento, né? Permanentemente atento. Então volta e meia eu distraio, né? E eu tenho que ter que... É leve ou é pesado? Pesadíssimo. Nossa, Ninguém diz eu tenho que comer um chocolate hoje. Eu tenho que comer um pudim de leite hoje. Boa. Eu tenho que... Às vezes a gente até diz eu tenho que dormir. Né? Um descanso. Mas não mesmo assim não prazer. quer. Então, o que eu sugiro para você com muita força é que você troque para o teu cérebro registrar aquilo. Lembrando, tudo a gente está em busca de transformar uma tarefa que parece grande, que aumenta a chance do teu cérebro procrastinar numa tarefa menor,
que aumenta a chance do seu cérebro fazer porque você tem mais energia para aquilo. Vê se eu adivinho. Você quer que eles falem assim, mas eles falem diferente. Diferente, é isso. Então eu tenho que piada boa, hein, Márcio Araújo? Nossa! Se você fosse criança, eu ia te botar pra dormir. Tá na hora de tirar um soninho com essa piada ruim aí. Eu tenho que... Troque por eu escolho. Cara, eu escolho gravar um podcast agora. Porque depois que a gente gravar, a gente vai se sentir muito mais feliz. Está no final do ano, a gente vai tirar uma semana de recesso. Eu escolho malhar. Eu escolho treinar, agora. cara. Eu escolho treinar agora. Eu escolho fazer esse trabalho que tá me matando, me corroendo por dentro que eu não fiz. Eu escolho fazer isso agora. Eu escolho não pegar meu celular agora. Não é eu tenho que mexer menos no celular. Eu escolho não mexer no celular agora. Muda o peso da palavra, que muda a sensação, que muda o sentimento, né? Por exemplo, Paty, você pode falar assim, eu escolho tomar banho hoje. Você vai escolher também? Eu escolho me inscrever no treinamento Fim da Procrastinação. Olha aí que legal, 13, 14 e 15 de janeiro, sempre às 8 horas da noite. Então você vai fazer assim, ó, a frase para saber quem chegou até o final desse podcast. Vencer a procrastinação. Eu escolho. Eu escolho. Eu escolho, gostei. Só eu escolho 3 pontinhos, a gente já sabe que você chegou ao final. Acabou, já não, faltou a regra extra, pô. Qual que é a regra extra? Tem nome a regra extra? Tem. Faça da sua vida uma missa de domingo. Essa você não tinha contado ainda, esse nome, né? Não, faça da sua vida uma missa de domingo. Olha que engraçado, não tem crítica aqui não, tá, Five? Eu fui católico muitos anos na minha vida, pratiquei a igreja católica, né? E também poderia ser, faça da sua vida um culto de domingo, faça da tua vida, seja lá o que for, né? Então, quando eu era católico praticante, a gente sabe exatamente o que tem que fazer. Quando o padre entra, todo mundo fica de pé. Quando tem homilia, o que faz, né? Quando o padre fala uma frase, você repete, né? E aquilo chega uma hora que aquilo fica muito natural para você, porque aquilo é o comum para você, né? Então você precisa fazer da tua vida uma missa de domingo, porque o teu cérebro, onde eu quero chegar com isso? O teu cérebro, ele é uma máquina de transformar hábitos. Então, vou melhorar, ele é uma máquina de criar hábitos. Então tudo que ele é o Google Chrome da sua vida. O que é o Google Chrome da sua vida? Eu entro muito num site que começa com a letra G. Se eu escrever Gero, já vem Jerônimo Temer pra mim. É isso. Se eu escrever GE, pra mim vem Globoesporte.com, já na página do Botafogo, que é onde eu vou sair perguntar coisa do Botafogo, né? Então, o Google Chrome ele vai tender a completar aquilo que você escreveu. Escreveu G... Para mim já é GE, se eu escrevo C, já é o site da CNC, que vem para mim de um aluno que vai dar no comando. Né? Então, o que eu escrevo já vai guiando para onde eu vou. Né? Então, o Google Chrome completa aquilo que ele percebe que você está sempre entrando naquela página. O nosso cérebro é igualzinho. Aquilo que você faz, ele vai transformar em um hábito automático, que você não precisa pensar para aquilo. Então, eu preciso entender que, eu falei isso lá no começo, né? Procrastinar é um hábito, mas ser produtivo também. Então eu preciso eu criar essa frase e é muito verdade. Muito. E você precisa criar o hábito de se tornar produtivo. Então como é que eu faço esse hábito de se tornar produtivo? Então vou dar um exemplo. Você tem um hábito de pegar o celular pela manhã. E aí onde as pessoas erram, eles falam assim, vou criar o hábito de não pegar o celular pela manhã. Não existe esse hábito. Sabia que não existe esse hábito? Por quê? Porque ele vai fazer outra coisa. O hábito é o que você faz quando você não pega. Então as pessoas acham que vão criar um hábito negativo. Eu não vou pegar no celular pela manhã. E aí isso não é um hábito. O hábito é sempre positivo. É sempre positivo, é sempre uma ação. O hábito é uma ação, mesmo que seja uma ação de não fazer. Então, por exemplo, você pode falar, vou criar o hábito de lavar o meu rosto assim que acordo. Eu escolho criar o hábito de lavar o meu rosto assim que eu acordo. E aí você não está pegando o celular, você está criando um novo hábito. E por que eu brinco que transforme a sua vida numa missa de domingo? Porque quanto mais você criar o hábito de saber como aquilo funciona, mais chance tem de você amanhã repetir. Por que as pessoas hoje pegam o celular sem nem perceber? Porque hoje elas têm o hábito de pegar o celular. Então você não vai criar o hábito de não pegar o celular. Você vai criar o hábito de fazer algo no lugar de pegar o celular. Eu vou criar o hábito de permanecer na cama. Nem eu acho que é o melhor hábito, mas vou criar o hábito de permanecer na cama olhando para o teto quando eu acordar. Incrível, isso é um hábito. Né? Mas eu não estou fazendo nada, tá? Está deitado na cama olhando para o teto. Né? O teu cérebro não reconhece, eu não vou pegar o celular. Né? Inclusive na frase, eu não vou pegar o celular, o não é desse tamanho e vou pegar o celular é enorme. Né? Então ele reconhece muito mais o ato de pegar o celular do que o de não pegar o celular. Então, resumindo a história, qual o hábito que você tem que ter? Você tem que dizer
Qual hábito você escolhe ter? Eu escolho o hábito de acordar e... Eu escolho o hábito de... Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu bato muito no soneca quando eu acordo, né? Eu fico apertando o soneca do celular. Eu vou criar o hábito de não apertar o soneca. Pé. Eu vou criar o hábito, eu escolho ter o hábito de sair da cama assim que o despertador toca. Né? E isso é que você vai ajudar o teu cérebro a vencer a procrastinação, começar a ser produtivo ainda hoje, mas tem um próximo passo disso. Qual é? O Fim da Procrastinação, 13, 14, 15, ao vivo, online, gratuito, 100% comigo. Te vejo lá. Escreve agora. Tem um link aqui embaixo. Não deixa pra depois. Não deixa pra depois. Eu escolho me inscrever agora. Qual foi a frase do final? Eu escolho. 3 pontinhos. E se você tivesse inscrito no Fim da Procrastinação, bota, tô inscrito. Você traz pra mim umas 5 pessoas que falam, tô inscrito. Anota aí, senão você vai escrever. Vou anotar. Esse foi o podcast Sai da Média número 216. Eu te vejo por aí. Ou no próximo podcast e... Vamos!